Jean Paul Prats, transição mais rápida, substituindo o combustível fóssil por fontes renováveis, é possível ou não? É possível, o Brasil tem grande potencial nisso. Nós acabamos de mencionar aqui energia eólica e energia solar, que são, a meu ver, a fonte mais abundante que nós temos em termos de Brasil, diretamente transição setor de energética. transporte. Calma. São coisas que não estão sendo discutidas e que deveriam estar, ao invés de fura ou não fura. Primeiro, se furar e achar petróleo, para onde vai a receita governamental? Então, alguns dizem, é balela essa história de dizer que vai pagar a transição energética com esse dinheiro, etc., ou os royalties do petróleo foram perdidos em festas de carnavalescas nas cidades e tal. Isso não justifica, porque a forma errada de executar não mata a intenção de que receitas governamentais com petróleo, que podem ser grandiosas, porque o petróleo é não renovável, enfim, já existe uma tradição que o investimento em petróleo é altamente tributado em todos os lugares do mundo, que esta receita não possa ser bem utilizada. Então, primeira coisa, ninguém está discutindo como evitar que isso seja perdido e como destinar essa receita caso haja essa produção, independente de ser na margem equatorial da Foz do Amazonas ou em outro qualquer lugar. Segunda coisa, nós estamos de fato fazendo uma transição energética rápida e justa, porque o que eu ouço falar é que nós vamos industrializar o Brasil com gás natural. Será que isso é uma proposta muito mais grave do que furar a margem equatorial para achar petróleo? Você é crítico disso? Sou crítico a isso e não sou crítico a furar a margem equatorial, porque acho que a margem equatorial é um tira-teima. Quer dizer, eu tenho reserva ou não, e eu vou usar isso se eu quiser, e a produção, todos nós sabemos, a licença para produzir lá será muito mais severa do que essas discussões que estão hoje aqui. E a Petrobras se submete a elas. Porque se nós não desenvolvemos petróleo e nós também deixarmos parados as eólicas e as solares, como estão hoje, mais de 1.400 parques eólicos e usinas solares no Norte e Nordeste, hoje, parados, deixando de produzir a 80% da capacidade, produzindo a 30%, 40% da capacidade, por falta de investimento e planejamento no sistema de transmissão, aí sim é uma contradição. Então, primeira coisa. Segunda coisa, biocombustíveis. Ninguém aqui é contra biocombustíveis. Nós temos que desenvolver. Nós temos terra suficiente, temos indústria, inventamos o etanol para veículos, etc. e tal. Mas, para mim, é combustível de transição também, como o gás é. Não é fim em si mesmo. A eletrificação é uma tendência global irreversível. Ela vai acontecer mais rápido ou menos rápido em alguns lugares, você sabe bem, mas ela vai acontecer. Em 70 anos, tudo estará eletrificado. E o importante será produzir o sangue disso, que é a eletricidade. E aí para carro, para indústria, para aço verde, para tudo mais. Então, nós estamos nessa tendência ou estamos talvez retardando um pouco, porque a partir do momento que o biocombustível passa a ser um grande negócio, ele vai substituir a indústria de petróleo e retardar a nossa conversão à eletromobilidade, por exemplo. Então, esses debates têm que ser feitos. Outra coisa, nós já sentimos inflação de alimentos aí. O presidente Lula declarou que ia perguntar ao setor agro se era por causa do aumento, a meu ver até exagerado e acelerado demais, da mistura de biocombustíveis no combustível que nós consumimos na bomba todos os dias, que inclusive incrementa o custo do diesel, que o biodiesel é mais caro que o diesel. Ora, perguntar para o produtor, para o cara que está se beneficiando daquilo, que hoje é um plano B para a agricultura de grande porte de plantation no Brasil, de soja e de cana, se ele está afetando o alimento, é claro que vai dizer que não. Mas será que não está? Será que não estará no futuro? Tudo, absolutamente tudo, André Sueli, eu tenho certeza, é planejável nesse país. De forma que os setores tenham o seu retorno nos seus investimentos, mas que nós converjamos para uma transição energética lá no final, em 70, 80 anos, que a gente entregue para os nossos netos e bisnetos um país totalmente zerado em emissões e totalmente limpo em matriz energética. Jean Paul Prats, ex-presidente da Petrobras no governo Lula III, ex-senador pelo PT do Rio Grande do Norte e o formulador da PEC das eólicas em alto mar, que organizou a exploração da energia do vento offshore.